Tá um belo sol aqui em cima das peças. Hoje faltou uma peça da arara, acabei não colocando ela. Meu esposo esqueceu de pegar. Ó, as caixas tudo ali cheia de peças. Mas quando o cliente chega e pergunta se tem tapete avulso, eu pego aqueles lá da cabide, da caixa e mostro pra eles, né? Ó, novidade na feira esses e só. Eu tô aqui na produção de mais suplá. O movimento da feira tá assim, é bem parado. Domingo é mais o dia do pessoal vir pra comer. Ó, meus colegas aqui que vende alface e o de lá que vende biscoito, bolacha, foram embora já. Aí estamos aqui ainda em busca do nosso sim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Arte Costura Cria. Eu me chamo Ed, representante aqui desse canal, trazendo as peças maravilhosas todas para vocês aqui. Como vocês sabem, eu comecei a trabalhar na feira aqui da minha cidade. E eu quero explicar um pouco. Aonde fica? Eu moro atualmente no Mato Grosso, Querência, tá bom? Como é que eu fiz para participar? Eu fui até a prefeitura. Antes de ir para a prefeitura, eu fui na feira, me informei com um rapaz que eu compro queijo com ele. Falei para ele que eu tinha um desejo de expor. Então ele falou assim: só ir na prefeitura, faz o cadastro lá e você vem. Parece que pagava uma taxa, isso foi o ano passado. Isso foi adiando. Esse ano iniciei com essa meta. A honra e glória do Senhor eu consegui. Tentei expor, estou expondo. Aí eu fui lá na prefeitura esse ano, conversei com o pessoal de lá, me deram contato de um homem que é responsável pelo local da feira. Entrei em contato com ele, ele me explicou, ó, vai numa quarta-feira e a gente se encontra lá, eu vou te falar, explicar direitinho. Chegando lá, ele me explicou como é que me explicou como funciona lá, qual eram os dias e os horários. Porém, só me falou que não tinha banca para mim disponível. Eu teria que arrumar uma mesa e o que eu for precisar e poderia colocar no meio do salão. Então, foi isso que eu fiz. Investi no horário e investi numa mesa para poder expor minhas peças. Não pago taxa porque ele explicou que esse prefeito que entrou no mandato nesse ano de 2025 liberou a entrada livre do pessoal. Então, eu acabei não pagando nenhuma taxa. Então, é grátis para mim e todos os feirantes daqui da minha cidade. É um lugar pequeno e com poucas pessoas. Lá tem sim local para a gente poder usar o banheiro e beber água. Lá tem um bebedouro. Então, isso também é livre. A gente não paga nada por essas coisas. Mas quando eu vou, eu levo uma garrafinha de água e bebo pouca quantidade. Para não estar indo ao banheiro todo o tempo, né? Eu exponho sozinha. Meu esposo fica em casa com as crianças e eu vou. Ele me leva e ele volta para casa com as crianças. Então é isso, pessoal. Vamos lá? Vocês querem saber o resumo? Esse resumo de hoje vai trazer duas feiras. A do domingo e agora de quarta-feira, tá, pessoal? A domingo foi dia 3/8. Nesse dia eu fui, como de costume, não muito cedo. Fui normalmente 7h30, cheguei por lá, arrumei minha barraquinha, fiquei pronta para receber os nossos clientes, né? Eu fiquei no lugar de uma moça que vende pastel, uma senhora, não é moça não, é uma senhora. E esse dia ela não vem, no domingo raramente ela vai, mas às vezes ela aparece por lá no domingo. Aí eu coloquei lá minha barraquinha e fui esperando. Porém, só passou pessoa elogiando, falando que era crocheteira também. Tipo, que faz pra si, não faz pros outros, entende? Que tem esse hobby. E foi passando minha hora, levei uma pecinha, tava só arrematando um suplá que eu tô fazendo. E nada de venda. E foi, até deu 11 horas. A maioria do povo começou já a arrumar. Quando é 10h30, o pessoal vai arrumando a sua barraquinha e vão saindo.
E eu vi a movimentação do povo já se organizando para ir embora. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui sozinha, não. E eu comecei a arrumar minhas coisas e mandei mensagem pro meu esposo. Amor, pode vir me buscar. Então, nesse dia 3, pela primeira vez, não vim com meu sim, só foi exposição. Mas eu não fiquei triste. Eu sabia que um dia poderia acontecer isso. Mas a gente pede ao Senhor que venhamos ter venda, né? Então, e isso eu não baixei a cabeça. Segui em frente. Meu esposo ficou chateado, porque falou assim, a gente acorda cedo para ir pra essa feira e acaba não vendendo nada. E eu falei assim, é assim mesmo. Feira é assim mesmo. Uma loja é assim mesmo. Porque a loja todo dia, será que ela vende? Eu tenho certeza que mercado e farmácia vende e padaria, sim, todos os dias. Mas lojas, coisas que não é tão essencial como nosso crochê, por mais que seja lindo, bonito, recebemos vários elogios, não é sempre que a gente vai conseguir fazer venda. Por isso que a gente tem que sempre intercalar com peças mais em conta. Ah, eu gostei de um jogo de banheiro, porém é cento e tanto, 140. Mas eu não tô com esse dinheiro, eu tô com o dinheiro de levar um pano de prato. Então leva esse pano de prato. Tô com dinheiro disponível de levar um peso de pote, que é mais em conta, R$ 20. Vai e leva. Não sempre a gente vai estar com dinheiro de comprar um jogo de passadeira, nem um jogo de banheiro. E é assim a vida, tá, pessoal? Então, nesse dia 3 do 8, não vendi nada, tá? Então, vamos passar para outro dia. Eu vou deixar até aqui o resumo desse dia, como é que tá a minha exposição, tá? No dia 6, caiu no dia 6. Eu levo essa agendinha aqui, eu ganhei do meu esposo, para poder estar anotando. Era dele sair para agendar os orçamentos dele que ele faz normalmente. Aí eu peguei, tava lá aqui parado, peguei e levei. É pequenininho, põe na bolsinha minha. Eu levo minha maquininha dentro da bolsinha e o dinheiro miúdo trocado, passar troco, né? Então, aí foi, eu não tô marcando horário não, tá, pessoal? Aí foi passando, montei bonitinho, cheguei 4 horas, eu saio de casa 3h45, que eu espero as crianças acordadas sonequinha, ou senão quando vejo que é hora, eu já acordo ela, já arrumo e desço já. Tudo já organizado no porta-mala do carro mesmo. Eu fui, montei. Enquanto eu tava montando minha barraca antes, o pessoal passou bem de lado meu, assim. Cadê? Eu tô aqui e assim de frente, então é de frente. De frente da minha barraca tem um homem do alface, que vende hortaliça. A barraca dele, quando abre assim, nas quarta-feiras, quando abre a feira, faz uma fila de gente lá para pegar hortaliça. Ele vende também a brobinha, rúcula, essas coisas. E o pessoal faz. Aí eu botei a arara e já fui colocando as coisas para ir organizando. E eu tava fazendo aquela bagunça em cima da mesa e aí só organizando a arara. O pessoal começou a aparecer, pesquisar valores, saber se eu tinha tal peça. E eu fui mostrando. Aí foi demorando a concluir a arrumação da minha mesa, da minha barraquinha. Aí o pessoal falou assim, esse tapetinho aqui quanto que é? Aí eu fui e dei um preço pra uma mulher que apareceu lá. Só tem esse? Aí eu falei, desse jeitinho sim. Porque foi até um tapetinho que eu mostrei pra vocês na compra que eu fiz eu comprei peças pra revender. Então, essa peça tá aqui, é esse tapetinho aqui, eu vou colocar bem aqui no meu lado. Eu vendi ele por R$ 30. E eu tava vendendo ele, se levasse a partir de 4 unidades, sairia a R$ 25. Mas ela só escolheu um, que os outros ela não se agradou. Pronto, R$ 30. Foi passado no cartão, tá? De débito. Aí eu fui tentando organizar, porém, apareceu uma outra pessoa. Depois mais outra. Ficou com 3 pessoas na minha barraca no mesmo tempo. E aquela agonia que com quem atendo, uma queria fazer orçamento de um preço, e a outra queria que eu desse desconto, e o outro perguntando se eu tinha tal peça. Aí eu fui, espera aí um pouquinho. Aí eu falava uma coisa para uma, falava coisa para outra, só que eu me enrolei um pouco para dar o orçamento de um trilho de mesa que a mulher queria. Eu tenho um caminho de mesa, trilho de mesa de 3 motivos, ela queria de 6 motivos. E acabei me enrolando, eu falei só o dobro, só mais o dobro que eu faço pra você. Mas depois me arrependi, porque normalmente eu vou cobrar R$ 50 a mais em cada motivo do trilho. Esse folha, esse Letícia, eu quero cobrar mais neles. Aí pronto, a conclusão. Essa que estava perguntando sobre o trilho, nesse momento, queria um peso de porta-tulipa. E eu tinha só 2. Uma vez ela passou lá e disse que achou bonito, depois ia passar lá.
Então, ela ficou com na cor bordô, tá, pessoal? Vou deixar aqui a fotinha se eu tiver. Se eu não tiver, vou deixar o modelo da foto que eu tenho aqui, que eu sempre divulgo ela. Aí, depois passou. Aí, essas duas pessoas, uma saiu e as duas ficou. Aí, um queria o porta-prato. Queria por um valor mais em conta. E eu falei que não dava, que era uma peça artesanal, que tinha que ser valorizado. Desculpa, acabei mexendo em vocês. Aí ele falou assim, faça. Que forma é o pagamento? Aí ele falou, dinheiro. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer assim, ó. É R$ 70, mas eu vou fazer 65, tá? Aí ele sorriu, tá bom, tá bom. Aí foi passando o dinheiro pra mim. Então, foi essa minha terceira venda. Aí ele saiu. Aí a outra ficou, olhou e saiu também. Não levou nada essa daí. Ó, e depois ficou paradão na minha barraca. Ficou bem parado. Tô olhando aqui pra baixo por causa da agendinha. Ficou parado, ficou. A vizinha que vende pano de prato, eu fui lá, cumprimentei, conversei, fiquei lá. Tá batendo muito sol na quarta-feira e no domingo também bate. Por mais que esteja coberto, o sol bate assim, fica sobre mim, sobre minha barraca. Ontem mesmo, dia 6, tava me incomodando o sol nas minhas costas, assim, tá queimando, sol de rachar mesmo. Aí eu fui perto da minha vizinha, a crocheteira lá. Sentei lá, conversei com ela e lá também tava batendo sol. Ficou um pouco distante pra mim estar correndo da barraca dela pra mim. Por mais que esteja perto, mas só que eu fiquei atrás da barraca dela e fazia uma volta assim pra ir atender alguém que chegava lá pra perguntar preço. Mas enquanto eu tava lá, tinha duas crianças que estavam passando na minha barraca, mexendo nas minhas coisas. E ele estava com a mãe dele na frente, lanchando. E a mãe veio perguntar, eu falei os preços, e sentou lá e foi lanchar. E as meninas dela acabaram de lanchar e ficaram indo e vindo, corria pra lá e pra cá. Nessas horas a gente dá aquele desespero, né? Peça clara na frente e as crianças mexendo, não vai saber se a mão tá suja, comeu pastel. E eu fiquei meio aflita, assim, ixi, e agora? Aí eu fui deixando. Elas começaram a pegar minhas peças lá e sair com elas. A mostrar pra mãe, a mostrar pro pai, não sei o que lá, pra lá. E eu fiquei, assim, eu vou ficar perto, que qualquer coisa eu posso dizer assim, cuidado, criança, pra não quebrar, pra não estragar. E a novidade dessa semana foi as duas galinhas peso de porta que eu fiz. Eu fiz três, mas porém, só finalizei realmente duas. Tá? Essa semana agora eu vou tentar levar as duas que sobrou pra me colocar na barraquinha pra chamar atenção. E ela pegou uma galinha, ficou encantada na amarelinha que eu levei. Coloquei alguns tapetinhos aqui de 35, esse a R$ 30, levando de 3 peças pra frente, passo a 25 cada. Hoje de novidade trouxe essas galinhas aqui, ó. Vou de frente pra vocês verem. Peso de porta, suplás. Daqui a pouco vai sair um vlog pra vocês dele. Pano de prato, porta-prato. Aqui, ó. E a arara tá recheada. Ó, e na frente tá essa daqui. E olha como é que ficou hoje. A frente da barraquinha. Pessoal, tá tudo aqui. Comprando, comendo. Na frente. Eu falei pro pessoal que aqui é pequeno. Não é muito grande. Ainda estou usando a outra mesa aqui de apoio da feira mesmo. E faz o que? Deixar minha mesa maior um pouco. Mas até mais. Vocês viram aqui num takezinho. Vou tirar até um print pra deixar aqui, pra mostrar pra vocês. Aí ela ficou pra lá e pra cá. Ela começou a conversar, falando que a avó dela amava tapete, que ela gostou de cor rosa. E eu fui dando trela, fui dando corda pra ela conversar, né? Que criança é assim, gosta de atenção. E depois a mãe dela chamaram ela e mandou não tá indo lá. A mesmo assim, elas teimaram a mãe dela, ficou indo, pegando as coisas. Aí nada, a mãe dela levantou, acabou de comer baixa dela, e levantou e chegou na minha barraca e falou assim, sorrindo, meio desconfiada, né? Aí eu falei assim, acho que você vai ter que levar uma pecinha dessa pra elas, que elas gostaram muito.
E ela assim, pois é, menina, vou ter que levar mesmo. E os suplá, que vão sair um volto para vocês essa semana ainda, é, ela se encantou por eles. Porém, eu fiz 2 modelos, mas do mesmo jeitinho, mas 2 cores. Cru com verde e cru com rosa chá. Aí eu mostrei pra ela, ela ficou olhando, assim, convenceu a menina a levar 2. Ela falou, não, mas eu quero a galinha, eu não quero esse. Mas você gosta de mesa aposta, filha? Vamos levar. E nessa, né, e nessa forma de convencer a criança, ela tentou o quê? Queria levar o jogo todo que tinha, tanto dos rosas, que eu só tinha 3 unidades do rosa, e quanto 6 unidades que eu tinha da cor verde. Ela ia dar R$ 270 se ela tivesse levado. E nisso, ela tentando deixar a galinha de lado, até eu tentei conversar com ela. Só, a tia vai trazer outras cores semana que vem, leva esse. Outro dia a mamãe pega. E ela, não, tia, eu vou levar essa, eu quero essa galinha, eu quero dar milho pra ela, eu quero brincar com ela. E a mãe dela, pra que você quer essa galinha, filha? Eu vou brincar, mãe, vai ser minha galinha. Como se fosse um brinquedo de verdade. Aí pronto. Acabou a mãe levando essa galinha no valor de R$ 28 que eu tô vendendo ela. E acabou levando 2 suplá, um para cada um, rosinha, tá? E deixou os restantes lá, que ela ia levar o quê? Ia levar 9 suplá. Ia dar 270, ela falou assim, no dinheiro ou no Pix você faz, dá um desconto? Eu falei, dou. Eu falei, 250 para você. E eu torcendo para ela levar, né? E acabou o quê? Ela não levanta. Ela, na verdade, ela ia levar 8. Não era os 9, não, só era 8. E ficou. Então, minha vinda com ela foi R$ 88. Ela passou no cartão, tá, pessoal? E ficou nisso. Eu gostei de ter ido. Foi bem movimentado esse dia 6, foi na quarta-feira. E a minha vizinha também teve vendas. Pessoal, eu tô tendo contato com ela, mas eu tô respeitando e tendo ética. Não tô mexendo nas coisas dela, perguntando valores, porque isso não me interessa. É ela e os preços dela, né? Ela sabe quanto que ela paga em cada peça. Eu não sei se ela tem CNPJ, pode pagar mais barato ainda. E a gente vai trabalhando e lidando com quem está ao nosso redor. Eu desejo para ela que ela sempre venda, que o Senhor abençoe as vendas dela e ela para mim também. E vamos fazer a força, a união, porque para ser crocheteira, eu acho que é um ato muito grande de coragem. Por quê? Porque eu falo assim, que tem até uma senhora que falou pra mim assim, ó, ser crocheteira é muito fácil, porque a maioria das mulheres faz crochê. É difícil ser uma costureira, é difícil ser uma médica, é difícil ser uma advogada, e por aí vai. Mas crocheteira sim, porque muitos têm como hobby. Muita senhora antigamente ensinava a passar por gerações por gerações. Eu não aprendi da minha mãe, eu não aprendi da minha avó. Não teve esse privilégio, eu aprendi sozinha, através. Primeiramente, uma colega me ensinou os pontos básicos, mas eu não tive interesse, deixei de lado. Uma necessidade apareceu e eu fui busquei na internet e fui concluindo e aprendendo, né? Concluindo o tapete e aprendendo. E ela falou isso, que é um ato de coragem. Por quê? A gente vai ficar com vergonha, a gente vai sentir menos às vezes que outra pessoa, porque nem sempre as pessoas vão olhar como se fosse admirável, no sentido que, como se fosse uma profissão. Nossa, você é uma médica. Nossa, você é advogada. Nossa, você é aquela excelente professora. Não, vai ser algo simples. Mas será que é simples para o Senhor? Será que isso é tão simples para você? Com esse dom que o Senhor nos deu? É uma arte, é um dom, é um talento. Eu sei costurar, mas o básico, eu não sei fazer roupas, eu não sei fazer jogos de cama, de cozinha, essas coisas caprichosas. Faço o básico para mim, para o meu dia a dia. Mas mesmo assim, eu estou lá. Ignoro certos olhares que parece que o pessoal está julgando a gente. Ignoro minha vergonha às vezes e falo assim, isso é um dom, para que eu vou ter vergonha? E você também, não tenha vergonha de expor seu trabalho,
Exponha na sua feira, na sua cidade, pesquise como é que funciona. Tem canto que precisa do alvará, por isso que eu tô falando pra você pesquisar direitinho. Exponha de frente do mercado, se puder, de frente da casa, se for sua casa for movimentada. Aqui eu tenho espaço, mas porém, a minha rua não é movimentada, é bem paradona. Eu moro afastada do centro. E por isso eu não exponho. Mas é isso, meu relato de feira no dia de hoje. Deus abençoe sua semana, suas produções, em nome de Jesus, e sua exposição também. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.